Olá pessoal, hoje eu trago para vocês um pouquinho daquilo que nós ensinamos aqui na Ju Oliveira Modas para os nossos alunos. Uma casa, para ser construída, inicia-se pela base, né? Sem a base, ela não terá sustentação e ela vai vir a cair. Uma carreira de modelo e manequim não se constrói de forma diferente. A carreira de modelo e manequim, ela necessita também de uma base, e essa base começa na história da moda do século XX, a revolução da moda. Onde tudo começou? Onde iniciou a carreira de modelo? Quando ser modelo se tornou profissão? Por quê? O que aconteceu no mundo que fez com que roupas se transformassem em ideias, em criações, em modificações? Quando que moda fosse se tornar uma revolução? Isso aconteceu a partir dos anos 10, de 1914, onde ali através da Primeira Guerra Mundial foi onde tudo começou. Então o primeiro estudo que é passado para os nossos alunos aqui no curso de modelo e manequim da Ju Oliveira Modas é o estudo e pesquisa da revolução da moda do século XX, começando aos anos 10 e até os anos 90. E essa evolução toda nessas décadas é que trouxe a moda para o mundo, é que trouxe estilistas, é que trouxe desfiles, modelos e onde a carreira artística se tornou profissão. Vamos conhecer agora um pouquinho da apresentação de alguns alunos, para que vocês também, através desse vídeo, possam adquirir um pouquinho mais também de conhecimento. E os estudos são maravilhosos, eles realmente se aprofundam. E essa é a base, a construção inicial de uma carreira. Você tendo a base, o resto fica mais fácil, né? E aí depois vem o aprendizado em técnicas, né? Mas primeiro eles precisam ter conhecimento de cultura, de mercado, de moda, de evolução. Para que eles também, através desse conhecimento, evoluam nos seus sonhos, trazendo através do sonho, então, a realidade de se tornar modelo e manequim. Confira agora alguns trechinhos de apresentações de alguns alunos do curso de modelo e manequim da Ju Oliveira Modas. Boa tarde, eu me chamo Ana Carolina, tenho 13 anos e vim da cidade de Cláudio. Hoje eu irei falar sobre a revolução da moda. Nos anos 10 foi marcado por muito luxo, só que em 1914 veio a Primeira Guerra Mundial, então os homens teriam que ir para a guerra e as mulheres teriam que dar conta de todo o trabalho em casa. Então Paul Porter aboliu o espartilho para ficar a cintura mais leve. Os tecidos eram mais leves e com cores pálidas. Depois Gabrielle Coco Chanel veio e mostrou para o mundo o Tailor's Jersey, que é um blazer com uma calça ou uma saia. Nos anos 20, ficou marcado depois da Primeira Guerra Mundial. E os tecidos também eram mais leves, com cores pálidas. As mulheres tinham vestidos curtos, retos, decotados, e elas usavam maquiagem, destacando os olhos e as bocas. Na época ficou muito famosa a gola de Peter Pan. Também ficou muito famosa a saia e a blusa de marinheiro, o modelo de sapato de salto alto Mary Jane para os adultos e modelo cubano para os adolescentes. Já para os homens, cada vez mais ia indo para a informalidade, sempre com os tecidos sempre leves e as cores pálidas, deixando eles menos poderosos. Os jovens usavam calça de cintura alta e na época também era muito usado as roupas esportivas. Nos anos 30, as mulheres usavam... Os anos 30 ficou marcado pela queda da Bolsa de Valores em Nova York. Então, as roupas eram mais discretas, porém sofisticadas. As mulheres usavam vestidos curtos e justos e as saias até o tornozelo. E foi nessa época que descobriram o formato das nádegas. Para os homens, continuou o mesmo estilo, mais simples. Já nos anos 40, ficou marcado pela Segunda Guerra Mundial, com um estilo mais militar, com tecidos resistentes das roupas, sapatos pesados. As mulheres usavam meia calça, mas como na época estava em falta, por causa da falta de tecido, foram substituídos por meia soquete
ou pernas nuas. Nessa época, os Estados Unidos criou Ready to Wear, que significa pronto para vestir. O Louis Ready inventou o biquíni e as mulheres da época não estavam muito aptas a usar, mas foi com a ajuda do cinema. E Christian Dior inventou o novo estilo do New Look. Nos anos 50, as roupas eram criadas para as mulheres serem lembradas que elas eram mulheres. Então, além do New Look, tiveram outros estilos. As mulheres nessa época voltaram aquela política que as mulheres teriam que voltar para casa, cozinhar para os seus maridos, cuidar da casa e da criança, tendo que ter um estilo boneca, sempre usando avental. Nos anos 60, esqueci. O que consegui lembrar? Os anos 60... As bolinhas... Não vou lembrar. Não, pode pular então para os anos 70. Os anos 70 era uma forma mais hippie, com a ajuda de vários movimentos culturais, como por exemplo o gun rock, que era uma forma de atingir as pessoas mais antigas, deixando elas chocadas como as pessoas se vestiam. Os discos eram as pessoas rebeldes, querendo dar voz à população gay, drag queen e pobre. E o punk são as pessoas que têm um estilo mais diferente de se vestir, usando cortes de cabelo diferente, cores, roupas, sapatos. Nos anos 80, era uma forma mais chique de se vestir. E nos anos 90 era uma forma mais desleixada de se vestir, não importando muito para o visual. Palmas para ela, estudo perfeito. Isso aí, perfeito, gente. Isso para mim é estudar a história da moda do século XX, né? E para ajudá-la, quem lembra os anos 60 pra gente? Foi muita época dos Beatles, né? Então foi muito popular os cortes de cabelo mais, como é que fala, meio tigela, né? O tie-dye também, cores muito alegres, né? Tudo era muito colorido. Foi onde surgiu o movimento hippie, que continua nos anos 70, né? É isso aí. Então, parabéns para todos, né? Falar um pouco sobre o trabalho que eu fiz da Revolução da Moda. Primeiro eu queria falar sobre os pilares mais importantes do século XX, que tiveram grande influência sobre a moda. E começando com o feminismo, que foi um movimento que surgiu no século XX, que teve, sim, grande importância e influência na moda, já que grandes nomes como a fundadora da Chanel, mais conhecida como Coco Chanel, surgiu nesse século. Um outro pilar também muito importante, que afetou muito a moda que a gente tem hoje em dia, foram as duas guerras mundiais. Mas por volta do ano de 1913, na Primeira Guerra, quando ela acabou, o impacto que ela teve na moda foi muito grande, porque a partir daí, no ano de 1920, junto com o movimento feminista, as mulheres conseguiram direito ao voto nos Estados Unidos, e isso impactou também muito a moda, porque o cenário cresceu, a moda deixou de ser uma coisa fútil e se tornou viabilizável pela sociedade, e aí começou a aparecer grandes nomes da moda, que hoje em dia são marcas referentes no mundo todo, como Ralph Lauren, Balenciaga, dentre outras que todo mundo conhece, são marcas muito famosas no mundo todo. E o terceiro pilar que eu gostaria de destacar foi a industrialização e a tecnologia, que fez com que a moda se democratizasse e, como havia dito, se tornou viável para a sociedade inteira e deixou de ser uma profissão fútil, se tornou realmente uma profissão. E levando em conta isso, uma das frases que eu peguei no trabalho, que eu acho que mais marcou assim, foi que no século XX em si, o corpo deixou de se adaptar à roupa e a roupa começou a se adaptar ao corpo. Então o que acontece?
Com o passar do tempo, foi criando uma imagem da sociedade, tanto do homem quanto da mulher, onde a roupa se adaptava ao corpo. Então, não se importava tanto mais com a estética quanto nos anos anteriores, onde todo mundo tinha que seguir um padrão, e a moda passou a incluir todo mundo da sociedade. E trazendo isso para o cenário brasileiro, um dos estilistas que eu coloquei no meu trabalho foi o Ricardo Almeida, que por volta de, acho que 1985, ele foi contratado pela seleção brasileira para ser o estilista de todos os jogadores da seleção, e eu me identifiquei muito porque gosto de futebol, claro, e estudei um pouco mais a fundo. Ele é mineiro, de Belo Horizonte, e está no cargo inclusive até hoje. Ele ainda é o alfaiate da seleção brasileira, e eu não só gostei tanto por causa do futebol, tanto também quando eu curto o estilo mais social. Então, o jeito que os jogadores se vestem fora do campo, que ele arruma os jogadores, os ternos todos sobre medidas, é um estilo de vestimento que eu gosto. Que a revolução no século XX foi muito marcado pela moda, porque foi anos onde todo ano mudava as tendências de modas. Exemplo, no ano de 1910, a moda, as vestes eram mais simples, eram mais abertas devido à praticidade de usar bicicletas para poder se transportar. No século XX, se eu não me engano, nos anos 20, se eu não me engano, era umas vestes um pouco mais coloridas. As mulheres já tinham mais livre hábito de usar vestidos com colos abertos, vestidos um pouco mais curtos. E no século 90 também, nos anos 90. Não lembro nada do 40, do 50, 60, nada? Não. Tá, pode ir no 90. Não, eu lembro que nos anos, se eu não me engano, nos anos 60 ou nos anos 70, não sei, se eu não me engano, as vestes eram um pouco mais alegres para as mulheres se sentir um pouco das mulheres, né? Para poder mostrar para elas que elas eram mulheres, umas vestes mais floridas, umas vestes com mais cores. E nos anos 90, as vestes eram mais viradas para o lado Hitler, que teve bastante influência, e era colorida, xadrez, tinha listras, mais xadrez vermelhos e pretos. E as primeiras mudanças surgiram por causa da guerra, então os maridos, os homens, estavam sempre nos campos de batalha e o serviço, as tarefas domésticas, enfim, sobravam para as mulheres fazer. Então, a primeira mudança foi a retirada do espartilho, que servia para afinar a cintura delas, e também foram feitas bainhas nos vestidos, porque eram muito longos e impossibilitavam alguns movimentos. No entanto, as roupas das mulheres ficavam mais masculinizadas, perderam um pouco da elegância, do charme de como era antes. Aí, ao decorrer do tempo, as roupas não voltaram a ser elegantes por causa desse período de guerra. As roupas continuaram mais, como posso dizer, formais, masculinizadas, os sapatos também. Mas a partir de um tempo, as roupas começaram a criar mais vida. Vieram mais estampas, mais cores, voltou a ser mais elegantes, mais charmosas. Também surgiu acessórios de cabelo, como turbantes, bandanas, acessórios como bijuteria, por exemplo, também era muito usado na época. Depois de um tempo também surgiu os hippies, que era um estilo. Antes, as pessoas se preocupavam muito com a forma de se vestir, tinha que ser muito elegante, etc. E os hippies surgiram como uma forma mais liberal. Então, eles se vestiam de qualquer jeito, não penteavam o cabelo, eles não ligavam muito para isso. Então, eles abriram uma porta muito grande para a liberdade de expressão, que a partir disso as pessoas não se preocupavam muito em que as outras pessoas iam pensar delas. E aí, eles desencadearam uma porta muito grande. Também, lá para os anos de 1970, 80, surgiram as blusas de segunda pele, que era uma blusa transparente, que podia usar, começaram a surgir
peças íntimas como sutiã com alguns desenhos bonitos para quando vestir a blusa de segunda pele ficar aparente essas blusas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os estilistas, vou começar sobre os 5 brasileiros. O primeiro é o Denner, ele foi um dos principais pioneiros da moda no Brasil e também foi o primeiro estilista a ter um ateliê com seu próprio nome. A segunda é a Zuzu Angel, ela também é muito famosa, ela se inspirava no tropicalismo, ficou famosa por isso e levou a moda para vitrines internacionais. O terceiro é o Ronaldo Fraga, ele representou o Brasil na maior feira de couro do mundo, ela se chama Linea Pelle e também foi selecionado entre um dos 7 estilistas mais inovadores do mundo. A próxima é a Letícia Bronstein, ela é conhecida como a queridinha dos famosos, por fazer looks exclusivos, vestidos de noivas. Ela também já fechou várias parcerias com a Globo por fazer vestidos de noivas para as atrizes das novelas. Os internacionais, vou começar com a Mary Quant, ela também foi muito importante, foi uma das grandes costureiras britânicas da época. Ela foi a criadora das mini saias. Ela começou a sua carreira dirigindo uma loja em Londres, pequena, e a partir disso foi criando várias criações importantes. A próxima é a Coco Chanel, ela também foi muito importante para a história da moda. Ela era famosa por fazer chapéus femininos e ela também foi conhecida por fazer saias mais curtas que o comum na época. O próximo é o Ralph Lauren, ele foi o criador da marca Polo, que é muito conhecida hoje em dia também, e ele começou sua carreira fazendo gravatas. A próxima é a Miuccia Prada, creio que muita gente conhece a marca Prada, muito famosa. Ela também ela fundou uma das casas de moda mais importantes do mundo e a partir daí foi ficando mais famosa, ganhou muito dinheiro a partir dessa marca. Vou contar um pouco sobre o que eu aprendi fazendo o trabalho. Antes de eu fazer o trabalho, eu pensava que moda era só chegar e desfilar, chegar e vestir uma roupa, mas não. Fazendo o trabalho eu descobri que a moda é mais do que isso, é uma história. Na década 10, nos anos 10, começou a Primeira Guerra Mundial, onde vários homens foram para a guerra e as mulheres tiveram que tomar o posto. Então, nisso, as mulheres tiveram que pegar roupas mais confortáveis. Os estilistas começaram a fazer roupas mais confortáveis para que elas pudessem conduzir o trabalho. Na década de 20, as mulheres teve mais livre hábito de se expressar um pouco. Na década de... Se não lembrar 30, pode pular, 40. Na década de 50, não, na década de 40, teve a Segunda Guerra Mundial, onde onde as pessoas tiveram que se reinventar, tiveram que fazer com que o guarda-roupa delas, elas mesmas criassem as roupas. Pois a moda, como estava na guerra, as pessoas não tinham muito dinheiro, por causa que, acho que na década de 30, nos anos 30, ocorreu a... Ai, gente, calma. Nos anos 30 ocorreu a queda de valores, onde vários milionários ficaram pobres, várias empresas fecharam. Então, nos anos 40, as mulheres tiveram que reinventar seu guarda-roupa, tiveram que fazer por elas mesmas. Igual, teve uma leg muito famosa, que eu esqueci o nome, mas que tinha uma listra na perna, onde as mulheres elas estavam sendo usadas para fazer paraquedas para a guerra. Então, como essas legs não estavam mais sendo fabricadas, as mulheres tiveram que reinventar e começaram a fazer linhas na perna, para que deixasse a perna mais definida. Na década de 50, se eu não me engano, foi onde começou a moda, a febre que teve fitness, que todos começaram a usar roupas fitness, roupas mais de esportes. E na década de 90 foi onde as roupas começaram a ser mais livres, onde as roupas elas se expressavam. Quem usava roupa mais alegre era feliz e quem usava as roupas mais escuras praticamente demonstravam tristeza. Nos anos 10 foi a Primeira Guerra. Os homens foram para a guerra e as mulheres foram trabalhar. Elas tiraram o espartilho do guarda-roupa delas para que pudessem se movimentar melhor. As baias da saia subiram e os vestidos também. E surgiu um grande nome nessa época que foi o Coco Chanel. Nos anos 20 foi a época de Hollywood. A Coco Chanel fez muitos modelos para estilistas famosos. Foi uma época animada pelo jazz, os vestidos eram elegantes, curtos,
com braços e costas à mostra. Nos anos 40 teve uma guerra e aí eles começaram a masculinização foi mais presente na moda feminina. Sapatos mais pesados, roupas mais pesadas, roupas diferentes, mais do lado masculino na moda feminina. Os anos 50 tinham um ar mais de infantilidade, delicadeza. Foi um estilo mais francês, sempre com acessórios, saltos. E a profissão modelo surgiu nessa época. E também surgiu um novo estilo um pouco fora da moda, que foi o rock. Nos anos 70, os homens deixaram de ser um pouco mais formal, começaram a usar roupas mais coloridas, acessórios como óculos, faixas de cabeça, anéis. As mulheres foram uma coisa mais romântica, que era o estilo hippie, que era acessórios românticos e roupas românticas. Nos anos 80, teve as blusas segunda pele e também o jeans atingiu o seu auge. E nos anos 90 ele era muito parecido com os anos 70. Calças de sinos e blusas tie-dyes eram usados por hypes. E é isso meu trabalho. Tchau. A história da moda refere-se ao desenvolvimento da moda indústria que projeta roupas e acessórios. Durante o início do século XX, praticamente toda a alta moda era originada em Paris e em menor medida em Londres. Eu escrevi um pouco sobre as revistas de moda no meu trabalho, está mais descrito lá, mas falando por cima, que foi quando eles começaram a incluir fotografias nas revistas de moda, elas começaram a ter um alcance maior, alcançaram mais públicos e mais gustos. Bom, óbvio, de todas as roupas que marcaram o século XX, uma que eu vou falar são sobre as saias pregas, que até hoje você consegue ver pessoas usando esse tipo de saia na rua, em eventos, festas, que são aquelas saias que tem uma modelagem assim na ponta, mais dobrada, né? São feitas propriamente na costura, quando estão costurando já faz o negócio. Além de saias, vestidos modelados gold, lisa, nada muito extravagante. Dos 10 estilistas nacionais e internacionais, um que me chamou bastante atenção foi o Paul Poirier. Eu não sei se pronuncia assim, mas que ele ficou tão famoso no século XX que a própria dama o convidou para fazer uma demonstração de seus looks.